Olha, presta atenção nessa história que a gente vai trazer agora para vocês. Uma criança de 10 anos de idade estava brincando e pegando manga num terreno do lado de casa. Quando chega um adolescente e aí pediu para essa criança descer da árvore. Quando a criança desce da árvore, o adolescente vai lá e dá 3 facadas no menino de 10 anos de idade. Olha isso, gente, 3 facadas em uma criança. Os colegas, os amiguinhos que estavam no local ficaram desesperados com a cena. A gente vai conversar com o Maicon Leão, que vai trazer os detalhes dessa ocorrência para a gente agora. Maicon, a que ponto chegamos? Uma criança de 10 anos de idade está brincando, gente, no pé de uma árvore, subindo, escalando a mangueira, quando chega um adolescente de 16, 17 anos, armado com uma faca, manda essa criança descer e esfaqueia essa criança. Qual o motivo? Qual foi a explicação? O que esse adolescente falou, Maicon? Bom dia, meu amigo. Bem-vindo. Oi, Kenzo. Bom dia para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Claro, nada vai justificar isso, mas ainda não tem nenhuma resposta, porque esse adolescente ainda não foi localizado. Tem ali um início de uma suspeita de quem possa ser, mas ainda não está cravada a identificação desse adolescente. Tudo aconteceu, Kenzo, nesse lote que nós estamos, nesta mangueira. Mais cedo, a própria Polícia Civil aqui de Goiás estava aqui nessa região fazendo diligências para entender o que aconteceu, trabalhando em busca de câmeras de segurança, de informações que possam levar até o autor dessas facadas, que o que se sabe até agora é um menino ali de 16 para 17 anos. Kenzo, o João Gabriel estava nessa árvore aqui, ó, nessa mangueira, junto com os amiguinhos. Costume, João Gabriel mora inclusive em algumas casas aqui atrás, virando ali João Miguel, mora justamente virando ali atrás e estava, Kenzo, reunido aqui junto com outros amigos, inclusive, momentos antes, o pai dele também estava aqui. Para quem está em casa entender, essa história teria começado, Kenzo, algumas horas antes, numa pracinha que tem logo ali atrás. O João Miguel estava brincando ali com os primos, amigos, e esse menino teria chegado, eles se desentenderam com a brincadeira que o João Miguel fez, e esse menino teria ido embora. Aquela coisa ali de criança, então eles acharam que tinha terminado por isso. Só que depois, João Miguel veio para cá com os amigos, os primos ficaram aqui. No momento em que o pai volta para casa, esse menino surge numa bicicleta junto com outro adolescente. E aí quem vai explicar para a gente o que aconteceu? Eu vou até chamar o Arthur, tá toda a família reunida aqui, os amigos. O Arthur, Kenzo, ele é primo do João Miguel e ele vai explicar pra gente o que aconteceu. Vocês estavam aqui brincando, como é que foi? A gente tava brincando aqui, pegando manga, aí chegou 2 meninos na bike. Aí um menino falou pro João Miguel, desce daqui e pede desculpa na minha frente. Isso por conta da brincadeira que ele teria feito lá na quadra. Isso. E aí, quando chegou aqui, você já percebeu que ele estava com a faca? Como é que foi a situação aqui? Ele tava aqui, aí ele pegou uma manga e jogou no João Miguel, só que não acertou. Aí ele puxou ele da árvore e aconteceu o acidente. Kenzo, para quem está em casa entender, nesse momento ele força a descida do João Gabriel, e a gente está falando da gravidade da situação do João Miguel, foram pelo menos 10 facadas ali. A gente está falando de facadas na região do pescoço, das costas. Nessa hora, o Arthur ele sai correndo para pedir ajuda. Eu tô até com uma vizinha aqui que ela fez parte desse socorro ali, acompanhou. Eu queria que você explicasse pra gente como é que foi. Você já viu ele com a mãe pegando ali? Momento de desespero para todo mundo aqui da região. Isso, eu estava em casa, eram umas 3 horas da tarde, 3h30 por volta. E eu ouvi uma gritaria e eu já por coincidência eu estava com a chave do meu carro e eu já estava indo lá fora buscar um livro no meu carro. E nisso a Gabriela, que é tia, já veio. É o João Miguel, E como eu sou também da área da saúde, eu já saí para fora. Quando eu olhei, a mãe dele já estava nos braços com ele, entrando em um carro, indo para a UPA. Nisso eu já peguei meu carro e saí atrás. Chegamos até a UPA, o João Miguel já foi para o box de emergência. A equipe da UPA já foi todo mundo em cima. E aqui na UPA foram contados 10... Pode falar? Pode. 10 facadas. Na região do pescoço, na cabeça, nas costas. Uma, inclusive, perfurou até o pulmão do João. Ele ficou em estado grave. A gente aqui, as meninas, a gente, inclusive, quer, gente, parabenizar a UPA, tá? Aqui
O socorro estão assim, do Paquetá, UPA do Paquetá. O socorro foi rápido. O atendimento, gente, foi de excelência, tá? Eu falo isso não só em nome da comunidade, como profissional da área. E assim, já precisou entubar, né? Fez uma intubação e colocaram e foram direto para Sobradinho. Foi tudo muito rápido. A gravidade que ele chegou na UPA espantou até os profissionais já estão acostumados com a situação. Os profissionais, assim, ficaram chocados porque é uma criança, gente. É uma criança de 10 anos, né? E o que a gente sabe é que houve essa desavença, mas nada, né, justifica um ato desse. Com uma criança, o João Miguel, ele é uma criança de 10 anos, alegre, todo mundo conhece ele aqui na região, né? Então, assim, a gente queria justiça, que a justiça venha a ser feita, né? Em nome do João Miguel, da família, a gente fala em nome de todo mundo. O João está em estado grave ainda, ele passou por uma cirurgia em Sobradinho, foi encaminhado para a UTI do Hospital de Base, segue lá, gente. A gente quer agradecer a todos que estão nos apoiando nessa causa. Muita gente está indo doar sangue. A gente está numa campanha de sangue em prol do João Miguel, é O positivo, gente. Lá no Hemocentro de Brasília, a gente vai deixar o nome dele aqui. Quem puder ir lá, nos dá essa força, a gente agradece de coração. E o que eu tenho para falar em nome da família, o João é como se fosse um filho, um sobrinho para mim, a gente é muito unido, eu, a mãe dele, e a gente agradece a todos o apoio de todo mundo, o carinho, né, e que essa história, gente, venha chegar e que as autoridades venham tomar providência disso, né. E o que eu tenho para falar é isso. Enzo, todo mundo aqui, eu vou até bater um papo com a Carla também. Tá todo mundo aqui da região em choque, sem acreditar no que aconteceu, tamanha violência e querendo ali uma resposta da justiça. Sim, o que a gente quer, né? O que a gente pede primeiramente é a saúde do João, né? Porque o João não está bem. O João ontem passou por uma terceira cirurgia ontem, encontra-se no hospital de base, igual a colega falou, não está bem. Mas o que a gente quer é a resposta da polícia. Entendeu? Porque até o momento não tem capacidade de um adolescente de 14 para 16 anos fazer um ato desse dentro de onde a gente mora e não ter resposta. Cadê o prefeito da cidade? Cadê os vereadores daqui de dentro? Tem que ter uma posição deles. Entendeu? Não teve momento algum desses vereadores daqui do nosso Paquetá mesmo oferecer uma van para poder doar o sangue, porque conseguimos do dinheiro próprio, principalmente a nossa colega Tainara aqui, que está levantando o dinheiro do próprio bolso para poder levar essas pessoas, o meu carro, entendeu? Então, assim, é difícil, a gente quer uma resposta. A gente precisa de uma resposta. A mãe do João, do dia que aconteceu do domingo, ela não sai do hospital, entendeu? Ele está na UTI, ela está do lado de fora. Então, tudo é a gente aqui fora. A gente precisa de uma resposta da sociedade. Enzo, a gente aproveita o espaço, inclusive, para quem tiver qualquer informação e conseguir ajudar a polícia. A área, ela é meio erma. A polícia esteve aqui procurando câmeras de segurança, mas ainda não encontrou. A informação que tem é que depois que esse adolescente desferiu as facadas aqui nessa parte, ele correu para o matagal ali do fundo, onde esse outro adolescente teria ajudado na fuga com essa bicicleta. Então a polícia trabalha agora aqui na região, tentando levantar informações. Já tem um possível nome, um apelido desse adolescente, mas ainda não cravou a identificação dele. Então a polícia trabalha nesse momento para tentar identificar esse autor e, segundo a família, os amigos a gente viu aqui, para eles não tem dúvida de que foi algo premeditado, porque esse adolescente, ele chega aqui com essa faca depois da discussão e espera justamente o momento em que o pai do João Miguel sai daqui para ele subir. Os dois chegam a passar, Kenzo, praticamente na mesma rua. O pai desce e os dois adolescentes sobem por aqui com a bicicleta. Ele aborda o João Miguel, que estava em cima da árvore, força a descida e ainda exige ali um pedido de desculpas. O João Miguel acaba sendo derrubado da árvore e depois é golpeado. Ele ainda consegue correr até a esquina ali embaixo, onde é socorrido pelos familiares e levado para o hospital, onde permanece ali em estado grave. Então, reforçando o pedido ali da família, quem puder chegar ali no Hemocentro para fazer doação, o tipo sanguíneo é O negativo, mas a gente sabe que todo tipo de sangue também ajuda numa hora como essa, o banco precisa, então é só procurar lá e doar no nome do João Miguel. A gente, claro, vai continuar acompanhando, né, Kenzo, tentando novas informações, ajudar a polícia para que esse caso não fique simplesmente por isso, até porque a gente está falando de um crime de extrema violência. Foram 10 facadas, Kenzo. Pois é, Maicon, que é isso? Onde nós estamos, né, Maicon? Eu estou aqui estarrecido com a notícia que o Maicon está trazendo para a gente, para vocês terem uma ideia da gravidade do que nós estamos mostrando aqui.
desse caso que aconteceu em Planaltina de Goiás, gente, onde o Maicon está, uma criança de 10 anos teve um desentendimento, a informação que foi repassada pela vizinhança de que essa criança teve um desentendimento com um adolescente de 17 anos. Depois, esse adolescente, ao perceber que essa criança de 10 anos estava nessa árvore onde o Maicon está mostrando para vocês, a criança estava ali brincando com outros amigos, subindo na árvore, pegando umas mangas, catando umas mangas para poder brincar. A criança estava lá e foi surpreendida pelo adolescente que retornou até a árvore, chamou a criança, pediu para que a criança descesse. A criança disse, você vai brigar comigo? Aí ele falou, não vou não, desce. Desceu. Quando ele desceu, o adolescente de 17 anos deu, no início, 3 facadas, essa foi a primeira informação. Agora, a informação que chega, que o Maicon atualiza para a gente, é de que essa criança levou 10 facadas, gente. Foi levada para o hospital de Sobradinho, para a UPA de Sobradinho, foi atendida no primeiro momento e está internada em estado grave na UTI do hospital de base. A criança está em estado grave na UTI do hospital de base por conta da ação de um adolescente de 17 anos que efetuou várias facadas nessa vítima. O porquê de tudo isso? Um desentendimento entre um adolescente e uma criança no parquinho de Planaltina de Goiás, gente. Um desentendimento de um adolescente e uma criança gerou uma situação como essa, em que a criança de 10 anos de idade está entre a vida e a morte, internada na UTI do hospital de base. O Maicon Leão está lá, ouvindo o relato desses vizinhos, e o pior de tudo é que a nossa produção está em busca de uma explicação da polícia também, para que essas medidas sejam tomadas. Que medidas são essas? Diligências precisam ser feitas. A Polícia Militar enviou uma nota aqui para a gente, explicando que fez as diligências ali no local, logo depois dessa ocorrência, desse atendimento, mas não conseguiu localizar o adolescente de 17 anos, que precisa ser localizado e apreendido. Ele precisa pagar pelo ato infracional que ele cometeu, gente. Eu estou falando aqui de um esfaqueamento de 10 facadas numa criança de 10 anos. Maicon, é revoltante a gente trazer isso e a gente está aqui em nome de uma justiça e de uma investigação que precisa ser feita diante de tamanha crueldade que aconteceu com essa criança de 10 anos, Maicon. O menino estava brincando. E as informações da vizinhança é de que eles tinham entrado num conflito por conta de um parquinho antes. Foi isso, né, Maicon? Kenzo, a gente não está aqui por pouco falando de um homicídio, mas para a família não tem dúvida de que essa era a tentativa. Quando o João Miguel é retirado aqui de cima da árvore, ele é trazido para essa parte aqui de mata, do capim, com um mata-leão. Na primeira tentativa, o corte principal é no pescoço, então por pouco a gente não está falando dele ter sido degolado aqui. Para explicar essa história que acontece antes dessa parte, Kenzo, há alguns metros, uma quadra ali para baixo, tem uma quadra de esporte, de equipamento de brincadeira, como você disse ali, um parquinho, e o João Miguel estava lá com outros amigos quando esse adolescente chegou. Aquelas coisas de criança e adolescente, o João Miguel teria zoado ele por uma condição física, lá, uma aparência dele. No primeiro momento ele não gostou, eles tiveram ali um atrito e esse menino foi embora. Depois, passada a situação, ele já nem lembrando mais do que estava acontecendo, vem o João Miguel, os amigos, o pai, inclusive, do João Miguel, vem para cá, porque Kenzo, toda hora alguém vem aqui pegar uma manga. Então, essa parte aqui é conhecida da região, muitas pessoas vêm para cá, e nessa hora, o João Miguel estava por aqui. O pai dele, então, já tinha pegado algumas mangas, faz o caminho de volta para ir para casa, já que eles moram ali atrás. Nessa hora, como se o adolescente já estivesse esperando, assim que o pai do João Miguel desce a rua, ele sobe junto com outro menino numa bicicleta, com ele sentado ali no quadro. Esse outro menino para aqui, ele desce da bicicleta, o menino segue em direção ao mato ali. É nessa hora que ele vem para fazer a abordagem com o João Miguel, força
a descida, primeiro tentando jogar ali uma manga nele, não consegue acertar, tem essa discussão e depois ele consegue derrubar praticamente o João Miguel daqui de cima. As outras crianças que estavam aqui já percebem, primeiro, que ele estava com a faca na cintura, inclusive uma faca grande, a gente conseguiu acesso à imagem da bainha, que é aquela capa que protege a faca. Eles já percebendo o que estava acontecendo, essas crianças, algumas já correram para chamar a ajuda ali dos pais, e nisso ele consegue puxar o João Miguel, arrasta ele para cá, tenta dar o corte ali no pescoço. Felizmente o corte foi superficial, mas depois, quando o João Miguel tenta correr, ele golpeia várias vezes ali pelas costas. Nisso o João Miguel ainda consegue correr, Kenzo, por essa rua, e chega mais ou menos até ali perto da esquina. Nessa hora, a família já está voltando, vindo para cá para entender o que estava acontecendo. É nessa hora, então, que vocês entram ali para dar esse socorro, que é quando consegue levar para o hospital. Ele já chega lá praticamente desfalecendo e sangrando muito? Muito. O sangramento estava muito intenso. Tanto na região também teve um golpe na cabeça atrás, na região da cabeça. Ficou bem aberto mesmo, dava para ver até o osso. E esguichava, o sangramento foi muito intenso. E quando nós chegamos lá, ele já estava muito pálido e já desfalecendo. Já foi direto para o box, direto para o oxigênio, mas infelizmente teve que fazer a intubação, né? Kenzo, uma cena que as pessoas aqui nunca tinham presenciado, estão em choque, revoltada e reforçando o pedido ali de respostas. Hoje pela manhã a Polícia Civil esteve aqui na região, tem feito diligências para tentar levantar informações que podem ser repassadas também pelo 197, se a necessidade de se identificar. Kenzo? Obrigado, Maicon, pelas informações. Claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e a gente, claro, quer entender qual é a linha de investigação que a Polícia Civil vai fazer e também da apreensão desse adolescente de 17 anos responsável pelas facadas da criança de 10 anos de idade, gente. Olha só.